Desde 1998, as cidades de Poço Redondo, Porto da Folha e Canidé do São Francisco, em Sergipe, juntamente com as alagoanas Piranhas, Olho d'Água do Casado e Delmiro Gouveia, realizam missas, exposições temáticas e seminários para relembrar o combate final entre o Bando de Lampião e a Volante Policial de Alagoas, ocorrida na Grota do Angico, margem sergipana, em 28 de julho de 1938. Neste ano de 2018, em que o ataque a Angico completa 8 décadas, as cidades ribeirinhas recebem centenas de visitantes de praticamente todo o Brasil e até de países vizinhos, que buscam conhecer um pouco mais daquele dramático episódio de nossa história recente. Expedita Ferreira, filha de Lampião e Maria Bonita, e Vera, neta do famoso casal de cangaceiros, são as figuras mais notórias na cerimônia religiosa. Cravada em meio a serrotes da caatinga preservada, Angico foi transformada em santuário, onde a missa sempre é um momento de reflexão sobre aquela época conturbada da história sertaneja. Bandido para uns e herói para outros tantos, o certo é que Lampião e Maria Bonita se tornaram as figuras mais representativas do sertão nordestino em todos os tempos, empatados com o padre Cícero Romão Batista, considerado o santo milagreiro da região. Logo após a morte de Lampião, a grande maioria dos cangaceiros sobreviventes se entregou às autoridades. Mas Corisco resolveu continuar na vida bandida até ser morto na Bahia em 25 de maio de 1940 pela volante do tenente Zé Rufino. Sua companheira, Dadá, foi ferida e perdeu uma perna, tornando-se mais tarde grande fonte de informação para historiadores e jornalistas. Faleceu em Salvador em fevereiro de 1994. As secas devastadoras, somadas ao descaso dos governantes com o progresso econômico do Nordeste, tornou o sertanejo um semi-escravo das elites dominantes. Essa situação de desesperança empurrou grande parte da juventude à criminalidade, principalmente os inconformados com a violência da polícia contra as camadas mais humildes. Muitos encontraram num cangaço uma forma de vingança contra os desafetos. Outros faziam da vida bandida meio de sustento através do dinheiro fácil saqueado das vítimas. E havia ainda os que caíam na marginalidade simplesmente em busca de aventuras que os livrassem da vida tediosa dos sertões, sem perspectivas de ascensão social. Do ponto de vista da geração de renda, os principais meios de subsistência dessa população era a agricultura, e a agricultura era a agricultura de subsistência, e a pesca e esse comércio informal. Entretanto, a renda que se gerava nessas atividades, e eram poucas opções, era uma renda muito baixa, o que de um certo modo ia demarcando essa configuração de concentração, onde você não tinha a estratificação social que você tem hoje, que ela começa a surgir a partir da evolução da indústria nacional. Mas a indústria nacional ela era muito concentrada na região sudeste, particularmente no estado de São Paulo. A periferia do país ela ainda não tinha a atividade industrial como atividade consolidada, exceto por uma presença de uma forma ainda muito tímida da indústria têxtil no município de Delmiro Gouveia. Isso, de um certo modo, contribuía também com a geração de renda na região sertaneja, mas era ainda uma presença pouco expressiva na economia regional. Lampião, o mais famoso cangaceiro, era um produto desse meio cruel. Ao contrário do que muitos dizem, ele nunca teve qualquer pendor revolucionário. Mantinha alianças com poderosos chefes políticos, aos quais prestava serviços de pistolagem. Suas únicas ações em favor do povo era jogar algumas moedas às crianças pobres e doar tecidos roubados de pequenas lojas para os esfarrapados das caatingas. Malandramente, dessa forma, mantinha a gratidão dos desvalidos, que o tinham como herói. Portanto, pode-se dizer que Virgulino Ferreira da Silva
foi o mentor do modo de agir do crime organizado dos dias de hoje, que domina as grandes cidades brasileiras. Hoje, aos 95 anos, a ex-cangaceira Dulce, que entrou para o bando aos 14 anos de idade, raptada pelo cangaceiro Criança, é a única sobrevivente do bando de Lampião. Mora em Campinas, São Paulo, e neste dezembro de 2018 permanece lúcida e falante. Em julho de 1996, um evento realizado pela Chesf em Canindé do São Francisco, Sergipe, promoveu um encontro pacífico entre ex-cangaceiros e ex-soldados de Volantes. Ao final do encontro, Candinheiro, um dos cabras de Lampião, que escapou ferido do tiroteio em Angico, selou a paz com o cabo Panta de Godói, da PM de Alagoas, que, 58 anos antes, teve participação decisiva no ataque mortal ao último refúgio do rei do cangaço. Embora o cangaço tenha deixado um rastro de dor, luto e destruição para os sertanejos, paradoxalmente os cangaceiros viraram heróis populares. Ao longo dos anos, a literatura, o cinema, o rádio e a televisão dedicaram enormes espaços ao tema. No mesmo plano, Lampião, Maria Bonita e seus cabras são lembrados até hoje por meio da dança, do teatro, da moda, da culinária, do artesanato e da música. Mortos e decapitados em Angico há 80 anos, saíram da vida para entrar na imaginação do povo. Se aquete, cangaceiro, lua branca já surgiu. Pegue a sua viola e sossegue esse fuzil. Pegue a sua viola e sossegue esse fuzil. Diga um verso apaixonado e desague. O reinado lampiônico, ou reinado lampião.